Você provavelmente já viu esse vídeo antes. Meu Deus! Mas você já se perguntou quem é o cara que está jogando a bola? Você deveria, porque ele pode ser tão importante para a Tesla quanto o próprio Elon Musk. O nome dele é Franz von Holzhausen e ele é o principal designer da Tesla. Mais importante, seus designs mudaram nossa visão sobre veículos elétricos, tornando-os peças de tecnologia refinada em vez de carros estranhos. E ele conseguiu fazer isso enquanto salvava a Tesla da falência 2 vezes. Além de tudo isso, o Model S e o Model 3 são provavelmente os designs de carro mais importantes das últimas décadas, mas o sucesso estava longe de ser garantido. Em 2008, a Tesla enfrentava problemas. Após lançar o Tesla Roadster, até Elon Musk reconheceu que o carro foi um desastre. A dura verdade é que a Tesla estava prestes a falir no inverno de 2008. Eu declaro falência! Eles precisavam de um visionário para colocar as coisas nos trilhos se quisessem que o negócio sobrevivesse. Elon Musk tentou contratar Franz von Holzhausen para trabalhar no Model S. Com décadas no design automotivo, Franz já era considerado um dos melhores do mundo. Ele ajudou a projetar o novo conceito do Fusca, além do Pontiac Solstice e Saturn Sky. Mais tarde, ingressou na Mazda em 2005 como designer-chefe, destacando-se pelo conceito Mazda Furai. Ao entrar na Tesla, Franz assumiu um grande risco, pois estava cansado de criar os mesmos designs seguros nas grandes montadoras e ambientes corporativos. Lembre-se, até esse momento não havia nenhuma grande montadora americana de sucesso fundada após a Segunda Guerra Mundial. Quase todas fracassaram após alguns anos, sem motivo claro para Franz crer que a Tesla seria diferente. A maioria das grandes montadoras é antiga. Elas possuem um legado de design, como a grade em formato de rim da BMW ou a silhueta da Porsche. Essa história ela está no design, então os designers devem seguir as convenções e herança da marca. Como a Tesla era uma startup, não havia herança e não havia restrições, então provavelmente era difícil saber por onde começar. Mas Franz tinha um plano. Enquanto outras marcas estavam focadas em manter a imagem nostálgica do passado, Franz estava focado em para onde o design automotivo poderia ir no futuro, ainda assim conectando isso a uma assinatura visual com a qual as pessoas já estavam familiarizadas. É um equilíbrio difícil, pois você não quer criar algo estranho e que afaste as pessoas como muitos outros veículos elétricos. Você também não quer criar algo sem graça ou entediante. Isso é o princípio Maya, de Raymond Loewy. Sou designer há mais de 10 anos, mas só consegui fazer este vídeo graças ao meu amigo e colega professor de design, Rafi Minassian. Ele é designer e historiador de carros há mais de 40 anos, tendo trabalhado com empresas como Rolls-Royce, Toyota, Subaru e cerca de outras 200 empresas. É importante notar que Franz não precisou começar totalmente do zero. Ele conseguiu fundamentar o design em algo familiar, mas ainda assim belo. Ele se inspirou nos Aston Martins do meio dos anos 2000. O Aston Martin DB9 foi desenhado por Henrik Fisker, que também atuou como consultor no Model S antes da contratação de Franz. Dá para ver claramente a influência. Franz tinha uma base sólida, mas precisava destacar o Model S, apostando ainda mais no minimalismo. Ele estava experimentando até onde podia tirar elementos sem perder a essência do carro. Se você olhar para a maioria dos outros designs de carros modernos, é praticamente o oposto. A ideia é adicionar o máximo possível de vincos, linhas e mudanças de materiais para se destacar. Franz focou em superfícies limpas, contínuas e com ótimas proporções. E isso faz sentido. Se o carro tem a ver com energia limpa, ar limpo e eficiência, isso deve ficar claro em sua aparência e funcionamento. O Tesla possui uma arquitetura totalmente diferente dos carros a gasolina, como destacou Franz. A bateria fica embaixo do carro e os motores entre as rodas, sem motor de combustão sob o capô, diferente dos carros normais. Assim, Franz conseguiu avançar o vidro lateral, o para-brisa e a coluna A, já que, novamente, não há motor no caminho. Este é provavelmente um dos maiores ícones do design. É uma curva contínua e fluida, enquanto a maioria dos outros veículos vai em linha reta, depois sobe e depois recua.
O para-brisa grande e os vidros laterais avançando tanto para frente são lindos, mas também muito funcionais. Eles proporcionam uma visão panorâmica e aberta enorme quando você está no carro. Franz também deixou o capô do carro bem mais baixo que o de outros veículos da mesma categoria. Há até uma parte do capô que é completamente côncava, algo que você não vê com frequência em carros movidos a gasolina, porque eles precisam de espaço para o motor. O capô baixo destaca ainda mais os paralamas alargados, tornando-os mais imponentes. Holzhausen rebaixou ainda mais a frente do veículo, exagerando o formato de cunha em contraste com o paralama traseiro bem alto. É por isso que você tem essa bela saliência sobre a roda traseira. Essa musculatura traseira é basicamente como as pernas traseiras tensionadas de um guepardo em pleno movimento ou se preparando para atacar. Os paralamas alargados e o formato de cunha não são novidade no design automotivo. Você vê isso em todo lugar, mas a Tesla faz isso de um jeito novo, algo que só é possível porque é um veículo elétrico. No interior, destaca-se a estética tecnológica minimalista, principalmente pela interface de usuário baseada em tela. Isso reflete o que a maioria da nossa geração está acostumada: smartphones. Porém, não concordo com a tela sensível ao toque. Acho que faz sentido aproveitar nossa dependência de smartphones e isso ajuda o carro a parecer mais tecnológico, mas é importante sentir botões físicos sem olhar enquanto dirige. A escolha do Franz de fazer isso é uma atitude bem ousada, e eu respeito isso. Uma atitude ousada que eu respeitaria de você é apertar o botão vermelho aqui embaixo e se inscrever. É de graça. Você sempre pode cancelar a inscrição se mudar de ideia depois, mas voltando ao vídeo. Também existem exemplos mais sutis da influência da tecnologia, como o fato das maçanetas das portas serem niveladas com a superfície do veículo. Tudo isso lembra muito a abordagem de design que você veria em uma empresa como a Apple, onde eles removem todas as portas e qualquer superfície que sobressaia, mesmo que isso prejudique um pouco a funcionalidade às vezes. O minimalismo rigoroso de von Holzhausen também aparece em outros aspectos do design, como o uso de sensores ultrassônicos nos carros da Tesla para a direção autônoma. Sensores ultrassônicos em carros geralmente são visíveis, mas nos Tesla ficam embutidos atrás do metal e não podem ser vistos. Eu realmente sinto muito pelos engenheiros da Tesla, porque tenho certeza de que isso foi muito difícil de fazer, mas eles conseguiram, então parabéns para eles. Este é um ótimo exemplo de como um bom design precisa do apoio de toda a empresa para ter sucesso. O Model S não seria nem metade do carro que é sem uma grande equipe além do estúdio de design. Designers têm a visão, mas engenheiros e demais na empresa devem ser competentes para executá-la. Outro aspecto especial do Model S ou de qualquer grande design automotivo é como as linhas guiam o olhar pela forma de modo quase circular. É um entretenimento visual sutil que te faz querer continuar olhando. Quando encontra um ponto fixo para focar, a graça termina e você procura outra coisa. Por isso, a maioria dos designs de carros busca fazer o olhar circular pelo veículo, transmitindo sensação de movimento mesmo parado. São detalhes sutis que um cliente comum talvez nunca perceba conscientemente, mas tornam o design único e reconhecível mesmo sem conseguir descrever. O Model S foi o carro mais avançado e ainda assim aceitável para a época, e por isso seu design deve ser lembrado por décadas. A Tesla parece mais uma empresa de tecnologia consolidada do que uma montadora pela forma como gerencia toda a experiência do início ao fim. Quando você se aproxima do carro, ele te convida a entrar fazendo com que os retrovisores laterais e as maçanetas das portas se abram, assim como seu celular te cumprimenta na tela de bloqueio quando você o coloca na frente do rosto. Quando você abre a porta, os detalhes do interior refletem o que está acontecendo do lado de fora do veículo. Isso vai além do carro também. Se você olhar para a chave, ele tem as mesmas linhas fluidas que você vê no carro. Até em uma concessionária da Tesla, você percebe a mesma estética limpa e minimalista. Isso porque a Tesla é uma das poucas montadoras que vendem diretamente para os clientes, enquanto a maioria das outras concessionárias de carros, na verdade, funciona como intermediários terceirizados. Então, as montadoras de carros, na verdade, têm muito pouco controle sobre como as lojas realmente são.
Outro motivo pelo qual a Tesla faz tanto sucesso é porque ela quis tornar os carros elétricos divertidos. A Tesla queria ser uma marca de carros de luxo super divertida, cujos carros também fossem bons para o meio ambiente. Não é exatamente um carro, na verdade é algo para maximizar o prazer. Torne o mais divertido possível. Isso se baseia em uma expectativa cultural que muitos americanos e pessoas ao redor do mundo têm sobre seus carros. Mesmo sendo melhor para o meio ambiente, eles não querem um veículo responsável e sem graça, mas sim se divertir. Já dirigi um Model S antes e confirmo que é muito divertido. Foi a primeira vez que Franz salvou a Tesla da falência com seus designs. Nesse momento, todas as outras montadoras tentavam alcançar, mas Franz ainda não havia terminado. Franz continuou aprimorando o Model S e lançou o Model X, mas as coisas ficaram realmente loucas quando ele decidiu lançar o Model 3. A Tesla enfrentava novamente o risco iminente de falência pela segunda vez. Durante a fabricação do Model 3, a Tesla enfrentou sérios problemas de produção, quase indo à falência. Lembre-se, carros são compostos por milhares de pequenas peças. Cada uma dessas peças precisa ser projetada e analisada tanto do ponto de vista funcional quanto estético. Além disso, cada uma dessas partes realmente precisa se encaixar com as outras peças. E além disso, você precisa ser capaz de fabricar essas peças de forma confiável e exatamente do mesmo jeito milhares e milhares de vezes seguidas. Mesmo coisas com uma construção relativamente simples são um problema para fabricar por causa de todos os pesadelos logísticos que podem acontecer quando você está lidando com cadeias de suprimentos internacionais. Destaco que esses carros são um triunfo não só de design, mas também da engenharia. Eu sei que a Tesla já teve alguns problemas sérios de controle de qualidade no passado e não estou arrumando desculpas para eles, mas também entendo como é difícil fabricar um produto com esse nível de complexidade. Outras montadoras passaram décadas refinando essa parte do processo e a Tesla teve que começar completamente do zero. Uma coisa é projetar um carro bonito, mas é algo totalmente diferente conseguir que todos colaborem e trabalhem juntos para realmente fabricar centenas de milhares deles. O Model 3 foi criado para ser universal e atender a todos os mercados. O design, muito semelhante ao do Model S, foi uma escolha totalmente intencional. Por ser uma empresa nova, sem tradição como outras montadoras, a Tesla precisava ampliar sua presença nas ruas. E eles fazem isso tornando todos os carros da linha muito parecidos, exceto pela Cybertruck. Mas não se preocupe, a gente vai falar da Cybertruck daqui a pouco. Tenho muita coisa para dizer sobre ela. Se todo Tesla parece mais ou menos igual, isso marca mais na sua mente. É como a Apple, que usa fones de ouvido brancos há mais de uma década. É exatamente a mesma coisa com a Tesla. Os designs deles mal mudaram nos últimos 15 anos. Compare o Model S de 2009 com o mais recente. Agora compare isso com quantos BMWs mudaram nesse mesmo período. O Model 3 pegou muitos dos elementos minimalistas do Model S e levou ainda mais longe. O mais marcante do Model 3 é a ausência de grade frontal. Esse certamente não é o primeiro carro a fazer isso. Isso acontece desde pelo menos a década de 50, provavelmente até bem antes disso. Mas eu acho que isso é mais significativo para o Model 3 porque demonstra, sem sombra de dúvida, que este é um veículo elétrico. Sem grade, não é preciso resfriar o motor de combustão sob o capô, refletindo o compromisso de von Holzhausen com o minimalismo. Se não há razão funcional para uma grade, você a remove, diferente de outros elétricos que mantêm a grade apenas como detalhe de design comum nos carros. Esse movimento é ousado, considerando como outras montadoras ampliaram suas grades nos últimos anos. Olhando para você, BMW, a grade de um carro é um dos seus ícones visuais mais reconhecíveis. Então, ao remover completamente a grade, o Model 3 imediatamente se destaca. Resumindo, o Model 3 basicamente pegou o Model S e o tornou acessível às massas. Não me entenda mal, por cerca de 50 mil, o Model 3 ainda não é barato, mas é bem mais acessível que o Model S, que custa quase o dobro. O Model 3 foi um enorme sucesso e eles têm vendido como água. Rafi comentou algo interessante sobre a Tesla. Raramente pensamos nela como uma fabricante de carros americanos. Eles têm uma influência europeia tão forte em termos de design que é fácil esquecer disso.
Vale destacar que, embora von Holtzhausen tenha um nome bastante alemão, ele nasceu em Connecticut, nos Estados Unidos. Franz e a equipe da Tesla escaparam por pouco da falência mais uma vez e outros fabricantes de carros ainda estavam correndo atrás para alcançar. E assim chegamos ao presente. Meu Deus! Bem, com a participação de mercado da Tesla disparando e cada vez mais Teslas podem ser vistos circulando pelas ruas, a gente fica se perguntando, o que vem a seguir? Com o legado de design já estabelecido, era de se esperar que a Tesla o mantivesse, e isso está praticamente correto. O espírito ousado e experimental da Tesla impede que a empresa se prenda a um único estilo de design. Você talvez já tenha percebido que Franz é fã do minimalismo, e a Cybertruck é meio que um extremo cartunesco e satírico disso. Sinceramente, não sei quanto Franz participou do design. Se ele desenhou mesmo, estou impressionado. Não porque seja bom, mas porque vai contra todo o meu instinto como designer, e tenho certeza de que ele sentiu isso ainda mais forte que eu. Deve ter sido um verdadeiro desafio para ele superar tudo em que confiou nos últimos 30 anos na tentativa de criar algo novo. Para ser justo, eu realmente acho que o exoesqueleto de aço inoxidável é uma inovação muito inteligente, mas, para mim, as proporções são simplesmente muito estranhas. Também tenho grandes preocupações sobre o quão prático é o veículo. O negócio é enorme e a arquitetura bem diferente de outros carros, então não acho que seja fácil de dirigir. Acho que, no fim das contas, a Cybertruck foi um design feito mais para ser um meme do que um produto de verdade. A Cybertruck foi realmente só um meio de criar hype de marketing em torno da Tesla. Nunca foi realmente sobre o mérito do produto em si. Aparentemente, eles estão tendo muitos problemas com a produção, e nem sei se esse negócio vai ser homologado para rodar nas ruas com todas essas bordas afiadas. Um dos meus primeiros vídeos aqui foi sobre a Cybertruck, caso queira conferir. A qualidade de produção daquele vídeo não é nem de perto tão boa quanto a dos meus vídeos mais recentes, mas o conteúdo em si ainda reflete exatamente o que eu sinto hoje sobre o carro. O design tem elementos legais e respeito o risco assumido pela equipe da Tesla, mas não acho que faça sentido. Acho que a principal coisa que mencionei sobre a Cybertruck no meu vídeo de 2019 é que ela sugere um futuro pós-apocalíptico do qual eu simplesmente não quero fazer parte. Olha só tudo o que aconteceu desde que a Cybertruck foi lançada em novembro de 2019, doenças, guerras, comportamentos estranhos de presidentes. Comprar uma Cybertruck pode ser uma forma de lidar com esse futuro possível. Não sei, mas não acho que o veículo dure a longo prazo. Quem sabe? Já errei antes e posso errar de novo. Uma coisa que eu vou dizer é que Franz e a equipe estão sempre um passo à frente da concorrência. Mas, pelo menos no caso da Cybertruck, eu tenho que me perguntar se ser diferente significa ser bom. O que o futuro reserva para a Tesla e para Franz von Holtzhausen? Uma coisa é certa, a Tesla é a única nova montadora americana que realmente conseguiu, nos últimos 50 anos, produzir carros em massa. Com seu design, parece que nada os impede. Encontraram a fórmula perfeita, que se vende sozinha e faz os motoristas se orgulharem. E se isso não fosse suficiente, a equipe da Tesla encontrou o equilíbrio entre projetar para seus clientes atuais e, ao mesmo tempo, experimentar conceitos como o Cybertruck. Diga o que quiser sobre a Tesla e Elon, mas eu só tenho respeito por Franz von Holtzhausen. A Tesla deixou um legado de design que provavelmente será lembrado por décadas. Eu acredito que esses serão ícones do design. Também acredito que a estética tecnológica influenciou muito outras áreas do design, especialmente em veículos autônomos como Zoox, Cruise e Waymo. Eles levam essa estética tecnológica de smartphone ainda mais longe do que a Tesla levou. Será interessante ver como a Tesla enfrentará e auxiliará a concorrência crescente nos próximos anos, à medida que grandes montadoras entram na onda dos veículos elétricos. Só o tempo dirá. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever. Você também pode me apoiar no Patreon abaixo e espero que você tenha um ótimo dia.